noite, Milênio. Alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, trazendo a palavra do Senhor, né? Eu queria agradecer a todos que estão aqui nessa noite, agradecer àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nessa noite, o pastor Oswaldo me pediu que desse continuidade à série que a gente vem estudando, né? Que é sobre a inteligência espiritual. Muita gente fala de inteligência emocional, né? E a gente descobre hoje que, na verdade, isso já estava na Bíblia. E se chama inteligência espiritual. O Oz, quando ele trouxe essa ideia desse tema, ele falou assim: Alexandre, dá um tema para a gente poder pregar o primeiro semestre inteirinho. Quiçá não pregar o ano inteirinho. Eu falei: Oswaldo, mas é sério? Ele falou: é sério. E a gente busca do texto ali de Gálatas, né? Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto, o amor. E o primeiro fruto do Espírito, né, é o amor. E ele falou: o amor dá muito assunto. E o Oswaldo, na primeira semana, pregou sobre o amor. E semana passada, a Fê pregou sobre amar-se. E ela usou o versículo de Mateus 22, 36, 40, que fala assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O segundo é igualmente importante: ame seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Semana passada o tema era ame-se. E por que é tão importante? Por que foi tão importante esse tema que a pastora Fernanda pregou? Porque se você não se ama, não tem como você amar alguém. Ele fala: ame ao seu próximo como a si mesmo. Já pensou, se você não se ama, como é que você ama alguém? E eu gosto de trazer, dentro desse exemplo, dessa relação do amar-se como amar outra pessoa, eu gosto de usar o exemplo do casamento. Tá bem fresquinho na mente de todo mundo, né? Acabamos de vir do encontro de casais, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele compara Cristo ao noivo e a igreja à noiva. Ali o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele justamente está mostrando como se relaciona Cristo com a igreja. Como é que Cristo, como é que esse amor, ele traz proteção, né? E por que eu estou trazendo isso? Eu e a Day, a gente dá já há 5 anos o curso de noivos. E um dos primeiros encontros do curso de noivos que a gente ministra, a gente fala sobre uma formulazinha que é muito interessante. A gente fala que uma pessoa, para serem um dentro do casamento, precisam de 2 pessoas completas. Como é que é isso, Alexandre? Quem é bom de matemática aí vai entender. É a seguinte equação: 1 vezes 1 é igual a... 1 vezes 1 é igual a quê? 1. Então, uma pessoa inteira casada com uma pessoa inteira formam 1. Agora, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não é completa, é uma meia pessoa, uma pessoa pela metade. Aí ela faz a seguinte equação: meio, e ela se casa com uma pessoa que é completa. Meio vezes 1 é igual a... Vamos lá, gente, o povo está ruim de matemática. Meio vezes 1 é igual a... meio. Ou seja, como pode uma pessoa incompleta com uma pessoa completa se formar 1? Por isso a necessidade de você se amar primeiro, você ser uma pessoa completa, para que você possa se juntar com outra pessoa completa e formar uma pessoa. Isso é um exemplo que eu usei do casamento, mas vale para qualquer outra coisa. Por quê? Se você não se ama, você só vai sugar da outra pessoa. Você só vai agir de uma forma egoísta. Não é um amor, é uma relação egoísta. Tá, e uma vez que você completa, o que você deve fazer? Aí você deve colocar o amor em prática. Você deve decidir amar alguém. E pessoas espiritualmente inteligentes, elas decidem fazer o amor ao próximo um estilo de vida. Milênio é um estilo de vida, né, gente? Pois é. E o amor ao próximo é a base disso, é a base desse estilo de vida. O amor natural, ele age da seguinte forma: você
se relaciona com pessoas de uma forma afetiva, a pessoa é legal com você, a pessoa te chama a atenção de uma forma positiva e daqui a pouco você está amando ela. Isso é um amor natural. Ou seja, você sente, você pensa, depois você decide amar a pessoa. Mas isso é a forma natural do homem amar. É uma forma errada? Não. Não é uma forma errada. Não é necessariamente uma forma errada. Mas o homem que ama segundo a vontade de Deus, o homem que tem a Deus, ele vai na contramão disso. Ele tem o amor ágape. No grego, a palavra amor, ela é traduzida de 3 formas. O amor eros, que é o amor do homem à mulher, né, a atração. O amor filéu, que é o amor universal, né, do irmão e tal. E o amor ágape. E o Senhor nos desafia a amar com amor ágape. Que o amor ágape é da seguinte forma: você decide, você pensa e depois você sente. Você decide ter afetividade com as pessoas, fazer o bem para as pessoas, e daqui a pouco você está amando aquela pessoa. Você decide amar e depois o sentimento vem. E aí, você decidiu amar. Você fala assim, pô, beleza, decidi amar. Então vou procurar quem amar. Só que aí vem uma coisa muito interessante. Que amar, além de não ser um sentimento, ser uma decisão, ele também não é uma sugestão. E lá em 1 João 3,14 fala assim, ó, se amamos nosso irmão, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto. Decidir amar, gente, é uma questão de vida ou morte. De vida ou morte para você e de vida ou morte para aquele que talvez não ouça a mensagem da salvação, porque você decidiu não amá-lo. Se nós pegarmos lá em... Deixa eu achar aqui o versículo. Se nós pegarmos lá em Levíticos 19, olha, o Velho Testamento fala assim, ó, não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, deves repreender o teu compatriota, e assim não terás culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. Isso é Deus falando, Jeová falando ao seu povo. Ou seja, isso está lá em Levíticos, lá no inicinho do Velho Testamento. Só que essa mesma ordem, ela se repete em todos os evangelhos, ela se repete em Tiago, ela se repete em Romanos, se repete em 1 João. Ou seja, é algo que Deus colocou para o seu povo. E quem que foi que melhor exemplificou essa decisão de amar o próximo? O nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo fala que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Ou seja, além de amar ser uma questão de vida ou morte, amar é uma questão de obediência à palavra. Deus lá desde o Velho Testamento ele está falando, ame o seu próximo, ame o seu próximo. Nós precisamos decidir entre obedecer e não obedecer, nós não temos opção, mas você pode obedecer ou não a palavra do Senhor. Amarmos o nosso irmão, amar o nosso próximo, é a única forma de demonstrar que amamos o Criador. Lá em 1 João 4,20 fala o seguinte, se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amarmos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Gente, amar já é uma coisa muito difícil. Amar não é fácil, não. Nem gostar não é fácil. E aí imagina, se você não consegue amar aquele que você vê, aquele que Deus te coloca diante de você, como é que você é capaz de falar que você ama a Deus? Amar o seu próximo é o maior sinal que você nasceu de novo, que você é nova criatura. Se você não nascer de novo, não tem como você amar a Deus. Então o amor a Deus, ele é o primeiro sinal que você realmente é um cristão, que você realmente entendeu a mensagem. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus.
E você corre um grande risco de passar a vida toda cristã patinando e não crescer na sua vida espiritual, não desenvolver uma vida espiritual verdadeira. Por quê? Porque você ignora as próprias escrituras, que está falando que você tem que amar o seu próximo. E amar o próximo é o único meio de viabilizar o seu propósito nesse mundo. Como é que é isso? O seu propósito, ele não tem a ver com você. O seu propósito de vida, o seu propósito verdadeiro, ele nunca vai ter a ver com você. O seu propósito de vida tem a ver com as pessoas. Lembra que eu falei que amar ao próximo é uma questão de vida ou morte? Se você não decide amar o teu próximo, como é que você vai sair daqui, atravessar essas portas da Milênio e fazer algo para as pessoas que estão distantes, das pessoas que precisam, das pessoas que você nem conhece? Eu fico vendo o exemplo, por exemplo, da Ivna, que está lá no Haiti agora, num país onde está tendo um conflito civil forte, com muita probabilidade de haver uma guerra civil lá. E ela saiu daqui do Brasil e foi para lá sem conhecer as pessoas que ela ia encontrar lá. Mas por quê? Porque ela tinha o propósito dela. E você acha que ela ia fazer isso se ela não amasse, se ela não tivesse amor no coração? Para que isso? Não traz glória nenhuma. Como a Ivna, nós temos a Onelice, que está lá na Turquia. Chegou? Está aí, pronto. Já chegou e já está aqui, ó. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, nossa irmã está aqui conosco. Mas a Onelice saiu daqui do Brasil e foi lá cuidar de crianças que ela nunca viu. Ela não sabia nem que ela ia encontrar. O Drô, nosso irmão, que tirou as férias também, foi para Manaus, foi para o Amazonas, foi lá para o interiorzão, lá no meio da floresta lá, também falar do Evangelho, levar a palavra para pessoas que ele nem imaginava que ia conhecer. E é interessante como é que Deus, isso eu estou falando de pessoas que precisam amar para poder encontrar o seu propósito, mas é interessante como Deus ele coloca algumas situações na nossa vida. E hoje, após o nosso encontro de casais, eu fui almoçar com um casal, eu não vou falar o nome porque eu nem pedi permissão para contar essa história, mas foi uma coisa muito interessante, como essa história chegou aos meus ouvidos hoje, e eu achei que tinha tudo a ver contar para vocês. Ele estava contando a situação que ele, com 2 anos de casado, ele e a esposa tiveram que assumir a criação das irmãs mais novas dele. E o casal junto, eles decidiram fazer esse ato de bondade. E o interessante é que, conversando com os dois, estavam os dois na mesa, geralmente um pode discordar do outro, mas o discurso deles estava muito alinhado. E uma coisa que essa esposa falou foi o seguinte: ela contou o testemunho de quanto Deus abençoou a vida deles a partir do dia que eles decidiram cuidar das irmãs do marido. Coisas que provavelmente não aconteceriam passaram a acontecer, coisas boas, né? A vida deles deu um salto. E foi interessante que na hora eu parei e pensei e falei assim: pois tem tanta gente que passa a vida toda procurando o propósito de vida, né? Propósito verdadeiro, e às vezes o propósito está na frente da pessoa. Ou seja, Deus colocou uma situação para que eles amassem e que eles cumprissem o propósito deles. E foi interessante que o esposo concordou assim, de bate-pronto comigo. Era algo que ele realmente estava sentindo no coração dele. Ou seja, muitas vezes a gente vive se perguntando: Deus, o que eu faço? Qual é o meu propósito? Sem parar para pensar que o seu propósito pode estar bem próximo de você. Pode ser o seu próximo. Tem a ver com o seu próximo. Se Deus não colocou esse próximo tão perto de você, decida procurar. Decida procurar quem você vai ajudar, quem você vai amar, a quem você vai levar a mensagem, a quem você vai levar a ajuda. Isso em nome de Deus. E só para complementar isso que eu estava falando, tem esses 2 versículos que eu acho muito interessante. João 20, 21 fala o seguinte: mais uma vez ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nesse primeiro versículo, esse fato acontece logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo ele está reafirmando o propósito dos seus discípulos, né? E logo depois ele fala assim, Jesus, lá em João,
um pouco antes, né, fala assim, Jesus amou seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Ou seja, Cristo, ele ensina tudo na prática, né? Então ele está falando ali, a missão de vocês é ir. Mas a base da missão de vocês é o amor. Como eu vos amei, vocês também devem amar. Esse ministério, ele é sempre formado com base no amor. Tudo que Cristo fez foi com base no amor. As pessoas que ele andou, as pessoas que ele ajudou, as pessoas que ele curou, tudo ali ele agiu em amor. E eram pessoas que, no geral, eram totalmente excluídas pela sociedade. Eram pessoas que, para a maioria das outras pessoas, não mereciam um pingo de misericórdia. Mas Cristo resolveu amá-las. Então, todos são merecedores do nosso amor. Todos, Alexandre. Qualquer pessoa. Até aquela pessoa lá no meu trabalho chata que pega no meu pé, que me persegue. Aquela pessoa que fala mal de mim. O meu inimigo eu tenho que amar. E aí vem um texto que eu acho que muito crente gostaria de até arrancar da sua Bíblia. Lê isso aqui e fala assim, não, isso não é comigo não. E é muito interessante que em Mateus 5, 43, 44, que, contextualizando, se trata de uma parte do Sermão do Monte, né? Só para contextualizar vocês, o Sermão do Monte, ele ocorre em Jerusalém numa época em que o judeu, o israelita, ele tinha um inimigo muito próximo dele, que eram os romanos. 20 anos antes, mais ou menos antes de Cristo nascer, os romanos pegaram vários judeus e saíram queimando pelas estradas. Ou seja, todo o contexto do que Cristo fala ali, no Sermão do Monte, é dentro desse contexto histórico e político. Então o povo, eles desejavam um rei, um libertador que viesse libertar eles politicamente, né? Que viesse tirar eles do jugo dos romanos. E aí, nesse contexto, Cristo fala, olha, se te chamarem para andar uma milha, e nesse contexto, andar uma milha, quem chamava era o romano. O judeu era obrigado a andar uma milha com o romano. E aí Cristo fala, se ele te chamar, você anda 2, porque a primeira milha é sua obrigação. Parece loucura, né? Você fala isso para um povo que estava odiando seu inimigo, porque o inimigo era ruim, massacrava eles. E nesse primeiro mês de janeiro, a gente trouxe no nosso pequeno grupo, né, nosso grupo de relacionamento, uma devocional que falava sobre a cultura do reino. E num desses dias que a gente se reuniu, a gente falou justamente sobre essa parte do Sermão do Monte. E aí teve gente que ficou angustiado. E foi perguntando, Alexandre, mas espera aí, mas o inimigo... Tá, mas eu sou obrigado depois a ter convívio com ele, e as pessoas incomodadas com isso, porque quando ele fala assim, vocês ouviram, quando ele fala vocês ouviram, ele está falando do Velho Testamento. E ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E eu, porém, lhes digo, olha a contracultura, e eu, porém, lhes digo, ame o seu inimigo e ore por quem os persegue. Ah, mas é isso aí, isso é impossível. Amar quem me persegue. E aí foi interessante que nesse dia eu testemunhei uma história que eu vou contar para vocês, ela é bem pequenininha, rapidinho. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo mais ou menos 6 anos, na época que eu trabalhei na empresa Ambev. E depois de 6 anos, cada um seguiu o seu caminho e por um acaso a gente voltou a trabalhar junto de novo. Só que a gente voltou a trabalhar junto de novo numa nova empresa, da seguinte situação. Essa pessoa sendo meu chefe e eu sendo subordinado dela. E de repente, sem mais nem menos, essa amizade virou uma relação de perseguição. E eu comecei a ser perseguido por esse chefe. E foi uma situação muito angustiante, que você pensa, poxa, a pessoa é minha amiga e de repente virou a cabeça e está me perseguindo e desejando o meu mal. E passaram-se alguns meses, eu naquela angústia, naquela agonia, e eu compartilhando com a minha cunhada essa situação, ela me leu esse versículo de Romanos 12, 20, que fala assim, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Em outra versão fala que ele ficará com profunda vergonha. Mais à frente o versículo ainda fala assim: não se canse de fazer o bem, né? Combatei o mal com o bem. Ou seja, não desista. Mesmo que alguém te faça mal, faça o bem para ela. E diante desse versículo, que foi um desafio muito grande para mim, eu assumi um compromisso com Deus de todas as manhãs. A primeira coisa que eu fazia ao chegar no meu trabalho era orar pela vida desse meu chefe. E não era orar assim: Senhor, faz ele parar de me perseguir. Não era isso que eu pedia. Eu falava assim: Senhor, abençoa a vida dele, eu não sei o que ele está passando. Eu sabia que o seu filho estava doente. Eu falava: Senhor, traz a cura ao filho dele. Abençoa ele. E foram meses repetindo esse processo. Eu trabalhei com esse chefe por 6 anos ainda. E eu vou falar para vocês, não foram 6 anos de sofrimento. A gente nunca voltou a ter aquela relação que nós tínhamos. Ficou mais para uma relação de respeito. Mas, em contrapartida, foram anos abençoados para a minha vida naquele local de trabalho. E eu não sofri 6 anos. Eu passei a conviver com aquela pessoa 6 anos. Porque eu decidi fazer o que aquele versículo falava. E aí você fala assim: mesmo assim é loucura. Mesmo assim é loucura. Não tem como, é impossível. Como é que eu amo meu inimigo? E eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu com o rei Davi. E eu acho que vai ilustrar bem e vai despertar no coração de vocês, talvez, eu espero que ao final dessa mensagem desperte uma atitude diferente. Bom, quando Davi, logo após Davi matar Golias, né, história que é bem conhecida de todos, Davi ele foi convidado pelo rei Saul a morar no palácio. E Davi era um camponês. Davi tinha uma vida muito simples. Ele era pastor de ovelhas. Ele nunca tinha pisado num palácio, não sabia como é que se convivia no palácio. E com certeza, na minha imaginação evangelástica, Davi devia estar muito deslocado ali no palácio, né? Devia estar muito entediado, muito deslocado. Acho que algumas pessoas até olhando assim meio atravessado para ele, né? Pastor de ovelha aqui dentro do palácio, né? Recebendo todas essas honras do rei. E aí, acontece que Davi conhece uma pessoa de nome Jonatas. E Jonatas era o filho do rei Saul, era o príncipe. E a Bíblia nos conta que Davi fez uma amizade com Jonatas. Ele desenvolveu um relacionamento com Jonatas muito profundo, de amor muito profundo. Ao ponto de Jonatas livrar Davi várias vezes da morte. Várias e várias vezes. Davi, o rei Saul, com ciúme de Davi, tentou matar Davi por várias vezes. E Jonatas falava: Davi, foge, meu pai está arrumando um arapuca ali para você. Vai para outro lugar, porque ali você vai morrer, meu pai quer te matar. E a palavra fala que logo depois, um tempo depois, de tanta perseguição, o rei Saul morreu em batalha. Ele e seu filho Jonatas, e os outros filhos, né? Mas Jonatas, um dos seus filhos que estava com ele no fronte, veio a morrer. E lá em 2 Samuel 9, a palavra de Deus nos conta que Davi chamou os seus súditos e os seus servos e perguntou: existe alguém da família de Saul que esteja vivo para que eu possa fazer o bem a eles por amor a Jonatas? Jonatas já tinha morrido. Jonatas não estava mais ali. Mas por amor a Jonatas, Davi queria abençoar algum descendente de Saul, que era seu inimigo. Mas por amor a Jonatas, ele decidiu assim. E aí levantou uma serva, e falou: meu rei, existe sim. Existe um filho de Jonatas. Para quem conhece essa história, vai lembrar que esse filho de Jonatas, quando o povo de Israel estava sendo atacado e fugiu, ele caiu, ele era um bebê ainda, ele caiu e um carro de guerra passou por cima das pernas dele. E ele ficou aleijado. E naquela época, o aleijado, ele não tinha valor nenhum. Ele era uma pessoa totalmente abandonada. Ele não tinha valor. E a serva fala assim:
meu rei, existe um filho de Jonatas, mas ele é aleijado das 2 pernas. E é como se ela falasse assim, ó, Davi, existe, mas eu acho que ele não merece a sua misericórdia, porque ele é aleijado das pernas. Mas Davi fala, traz ele à minha presença. E quando esse filho de Jonatas chega à presença de Davi, Davi olha para ele e fala, olha, eu restituirei tudo que era da sua família. Eu te darei tudo. Você vai sentar à sua mesa e vai comer comigo pro resto da minha vida. Quando eu estiver vivo, você vai estar na minha mesa comendo comigo. E aí você pode ter certeza, continuando na minha imaginação evangelástica, o súdito de Davi deve ter falado, o rei é doido, vai botar um aleijado para sentar na mesa dele até ele morrer. E ainda mais um aleijado que era filho do inimigo dele. E você deve estar se perguntando, tá, Alexandre, mas o que isso tem a ver com amar o meu inimigo? E eu quero dizer para vocês nessa noite que a única forma de você amar o seu inimigo é você não olhando para o que ele é, o que ele merece, mas olhando para Cristo. Olhando para o seu amigo, para o nosso amigo, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida por nós, mesmo sem nós merecermos. Cristo não está aqui hoje fisicamente, Ele está em espírito. Eu não tenho como chegar aqui e fazer um bem para Cristo fisicamente, mas eu tenho como fazer um bem para Ele, amando o meu próximo, amando o meu inimigo. Nós vimos nessa noite que amar o nosso próximo demonstra que nós nascemos de novo. Que amar o nosso próximo é uma obrigação, não é uma sugestão. Eu decido amar. Eu não preciso sentir. O Espírito Santo vai colocar isso no seu coração com o tempo. Você precisa dar o primeiro passo. Nós aprendemos nessa noite que amar o meu próximo significa mostrar que realmente, verdadeiramente eu amo a Deus. Eu deixo para vocês essa noite essa frase do Martin Luther King que fala o seguinte: o amor é a única coisa que pode transformar um inimigo em amigo. Eu quero desafiar nessa noite você. Queria te convidar a vir aqui à frente para que nós pudéssemos orar por você que quer nessa noite mostrar um novo nascimento, que quer nessa noite aceitar o desafio de amar de verdade o seu próximo, que quer nessa noite declarar a Deus que está pronto para seguir sua missão, seguir o seu caminho, seguir o seu propósito. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto a equipe de louvor toca, eu queria que o pessoal da intercessão viesse aqui à frente e eu queria deixar aberto para você. Eu vou orar nesse momento. Eu vou pedir o pessoal da intercessão para vir aqui. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor mandou o seu Filho. O Senhor nos amou de tal maneira que mandou seu único Filho para que viesse à terra demonstrar o seu amor na prática, que viesse nos mostrar, Deus, que é amar de verdade, que é o teu amor ágape, Pai. Nós sabemos, Jesus, que sem amor não é possível alcançar o nosso próximo, não é possível alcançar o nosso propósito, Pai. Mas nós te agradecemos, Jesus, porque um dia tu nos mostrou isso numa cruz, Pai. O Senhor olhou para todos do mundo e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Nós merecemos a morte, mas tu nos trouxe a vida, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Nós só te agradecemos, Jesus. Recebe a nossa oração, Pai, recebe o nosso clamor nessa noite, Jesus.